Bom, oitavos anos, vamos então agora para o próximo assunto aí, né, da nossa aula de hoje, né, que é a relação entre a razão, que é o mesmo que fração, tá? Centesimal. Então, quando eu falo em razão centesimal, é o mesmo que eu falar numa fração de denominador 100. Então, veja só, as frações de denominadores iguais a 100 são chamadas de frações centesimais ou razões centesimais. Então, são com essas frações que nós vamos trabalhar usando a porcentagem, porque a porcentagem é exatamente uma certa quantidade em cada grupo de 100. Por isso que nós trabalhamos com a fração de denominador 100, apenas ela, tá? Então, veja só, se eu tenho a razão centesimal, imediatamente eu tenho a taxa percentual e vice-versa, né? Se eu tenho a taxa percentual, imediatamente eu tenho a razão centesimal ou o número decimal centesimal, tá? Sempre vamos trabalhar com a fração de denominador 100 e com o número decimal, né, com duas casas após a vírgula. Então, olhem só, 7 centésimos é o mesmo que 7%. 24 centésimos é o mesmo que 24%. 42 centésimos é o mesmo que 42%. Então, se eu tenho a taxa, tá? Eu substituo esse símbolo aqui, que é da taxa percentual, pelo denominador 100. E o denominador 100 é representado, é substituído por esse símbolo aqui da porcentagem. O número decimal centesimal, né? Aquele que possui duas casas decimais após a vírgula, também representa, tem um errinho aqui, representa a porcentagem. Então, 50 centésimos é o mesmo que 5 décimos. Nós já vimos essa propriedade dos números decimais, né? Que eu posso acrescentar ou retirar os zeros, né, depois da vírgula, que não altera. Então, 50 centésimo é o mesmo que 5 décimos e é o mesmo que 50%. Aqui eu tenho 2 centésimos. 2 centésimos é o mesmo que 2%. 75 centésimos é o mesmo que 75%. Então, gente, isso aqui é bem simples, né? A mesma coisa se eu quero escrever, olha bem a diferença. 3 centésimos é o mesmo que 3%. Agora, se eu quero representar 3 décimos. 3 décimos aqui, ó, se eu acrescentar um zero ali à direita, eu passo a ter 30 centésimos. Então, 30 centésimos ou 3 décimos é a mesma coisa que 30%. Então, fazer bem a diferença entre essas duas situações. Então, 3% eu tenho que ter um zero aqui antes do 3 para formar duas casas decimais. Agora, 3 décimos, eu posso colocar o zero à direita, que aí eu tenho 30 centésimos, que é o mesmo que 30%, tá?
Então eu espero que vocês tenham entendido aí essa relação, tá? E agora, então, eu vou passar atividades para vocês fazerem que não estão no PET, tá? São atividades que eu planejei que vocês irão copiar aí nos seus cadernos, né? Para vocês fazerem. Então, nós vamos fixar primeiro através das minhas atividades e depois nós vamos fazer as atividades do PET, né? Pode ser mais no final da semana, como pode ser a semana que vem. Então, todo o assunto abordado nessa primeira semana, né? Ele será trabalhado e nós temos aí tempo suficiente para fazermos as atividades do PET e mais as atividades que eu passar para vocês, para que haja, assim, uma boa fixação do conteúdo. Ok, gente?